Fala galera, tudo bom com vocês? Estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o mundo das variáveis. Eu sei que a gente já tocou nesse assunto em outros vídeos, ou inclusive a gente montou o LED criando a variável, mas quando você usa esse recurso dentro da programação, você sempre tem que ter muita atenção em que escopo você está criando isso. O que isso quer dizer? Imagina que você tem um programa, e esse programa de computador, no caso, ele é uma grande caixa. Cada vez que você abre uma chave, ou seja, quando você entra no loop ou no principal ou naquele setup, que na linguagem Brino é escrito como configuração, você abre aquelas chavinhas, né? E aquilo ali é a criação de um novo escopo. Então é como se fosse uma caixinha dentro dessa grande caixa que é o nosso programa de computador. E as variáveis, elas têm uma forma de acesso diferente, ou seja, nem todos os escopos podem acessar todas as informações do seu código. Por isso que a gente define eles como essas caixinhas. Você tem acesso aos conteúdos que estão lá dentro. Tudo bem? Então hoje eu vou mostrar na prática o que isso quer dizer quando você está trabalhando. Vamos entrar no Tinkercad agora para entender melhor como que funciona essa questão do controle das variáveis. Bom, eu vou criar um novo circuito. E aqui no meu novo circuito eu vou colocar só um Arduino para a gente poder programá-lo. Hoje eu vou usar tudo nas mensagens de print, né, com o monitor serial. Então, eu vou entrar aqui direto já no código, passar para texto e apagar isso aqui tudo, que é o código padrão de piscar. O que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês o que acontece se eu declarar uma variável dentro do setup, dentro do loop, ou uma variável fora desses dois, que é o que a gente chama de uma variável global, ou seja, que todo mundo tem acesso. Não é só do setup, nem só do loop. Para isso eu vou criar uma variável chamada, um número, chamada teste, que é a nossa variável de teste. E ela vai valer 5. Tudo bem? Bom, aqui no setup, como é de praxe, a gente vai fazer um serial.begin, que é o que inicia a nossa comunicação entre o Arduino e o computador. Vou botar a 9600 a velocidade. E agora eu vou colocar aqui serial.println. Ele vai então imprimir a variável teste e o que tem dentro dela. Vou botar um delay de 500 milissegundos só para melhorar a nossa leitura. Vou botar até de 1000 para ficar mais fácil. E olha só que interessante. Quando a gente roda essa simulação e abre o monitor serial, olha o que a gente recebe. 5, 5, 5. Ele sempre lê a variável teste, certo? Interessante. Mas e agora, se dentro do loop eu criar uma outra variável chamada teste também, e essa variável teste ela ter valor 8. O que vai acontecer? Eu tenho duas variáveis com o mesmo nome, ou seja, teste, e aqui eu peço para o computador imprimir o valor dessa variável. Qual que ele vai saber qual que ele tem que imprimir? Bom, se a gente testar aqui, olha só, ele vai começar a imprimir 8, 8, 8, 8. Por quê? Porque essa aqui foi a última a ser declarada na ordem da leitura? Não, porque essa aí é uma variável local, ou seja, ela está dentro de um bloquinho de chaves. E toda variável local tem prioridade sobre uma variável global. Qual que é o problema das variáveis locais? Que não é necessariamente um problema, né? É uma peculiaridade delas. É que se, por exemplo, eu tentar acessar ela sem estar dentro da região, do escopo em que ela foi declarada, eu não tenho acesso a essa informação. E eu vou mostrar esse exemplo aqui. Ó. Eu vou tirar essa variável int_test e eu vou colocá-la dentro do setup. Então agora, olha só, eu tenho aqui uma variável global chamada teste, que vale 5, e uma variável local chamada 8. A variável local ela tem prioridade sobre a global, então teoricamente era ela que deveria ser impressa. Só que ela não está dentro do void loop, ela está no void setup. Então o que foi declarado dentro do void setup não dá acesso para o void loop acessar. Ou seja, você que está dentro desse escopinho aqui, né, dentro da caixinha do void loop, não consegue olhar as variáveis que foram declaradas em outro escopo, no setup, por exemplo. Então, quando eu coloco aqui para simular, olha só, ele vai voltar a imprimir a variável 5. Por quê? Porque por mais que o teste
seja um local, né, o teste valendo 8, tenha prioridade, ele não existe aos olhos do escopo loop, ou seja, do bloquinho do void loop. Isso quer dizer que a única variável teste que existe para ele é essa variável global lá em cima. Vou fazer um último teste aqui com vocês e apagar essa variável global e pedir para ele iniciar o código. E olha só, ele dá um erro, porque ele não sabe o que é teste, ele não foi declarado dentro do escopo do código. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem criar variáveis com o mesmo nome em locais diferentes e essas variáveis vão dar diferentes interações para o seu código. Espero que tenha ficado claro e nos vemos em breve. Tchau, tchau!